Fala aí galera, eu sou o T e você achou que iria deixar de existir Fiendsmith Engrave no formato? Achou errado, otário! E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre um novo anúncio que a Konami fez ontem à noite ainda, né? Lançou aí um novo suporte sobre uma coleção que sinceramente eu nem parei pra ver qual era, mas é uma coleção parece que específica, promo do OCG, né? Do promo do mangá lá do OCG Structures, é uma parada dessa, e o mangá do OCG Structures, se eu não me engano, é esse aqui ó, que eu tenho essas imagens, né, aqui na minha parede. Então eles vão lançar essa carta promo, que nada mais é do que uma carta para o deck de Magical Musquete, que são os pistoleiros. Não sei se você lembra dos Musquete, mas ele é um deck que existe, e foi lançado há muito tempo atrás, e era um deck bem fraquinho. Ele recebeu uma leva nova de cartas, na verdade uma carta nova que aumentou o patamar do deck, que é o Max, mas ainda assim muitas deficiências no deck, e coitado de quem gostava desse deck até então. Até que a Konami foi lá e lançou Infinite Forbidden os tals de Fiendsmith. O que é que tem de ligação nisso, T? Bom, o Fiendsmith, como vocês lembram, eles precisam dos Light Fiend, por isso que você usa Moon no teu extra deck para passar por dentro do Requiem e chegar no Fiendsmith. Acontece que o deck de Fiendsmith não, né, o deck de Musquete, ele é inteiro de Light Fiend, então a sinergia tá aí. O Musquete é o deck que não precisa usar nenhuma carta extra para poder chegar nos Fiendsmith, e ao mesmo tempo as cartas de Fiendsmith como Tract pega qualquer Light Fiend do deck, ou seja, com o Tract você pega Musquete. A sinergia é incrível. Acontece que o deck basicamente nunca foi relevante, nunca conseguiu fazer nada, e a Konami foi lá e pensou, e se a gente ajudar ele a fazer alguma coisa extra? Se a gente pegar um deck que já é de Light Fiend e der uma carta de Light Fiend que corrige os problemas do deck, o que será que vai acontecer? Bom, vamos acompanhar então do que se trata esse suporte. Se o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu tô usando um esboço de uma decklist há muito tempo atrás, de uma decklist que o Jin Kabui usou pra topar um torneio específico lá no... Era algum torneio europeu, não sei se era o continental europeu, acho que era. E eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, que eu comentei na época, falando sobre o deck do Jin Kabui em questão, né, que é esse Musketeer aqui. É claro, como vocês podem ver, o TT tava 3, Prosperity tava 3, a Lágrima ainda existia e a Apollusa também. Isso não existe mais, mas enfim, era o deck da época, né. E aí ele usou esse deck e o deck foi bem no formato do Fiendsmith que tinha acabado de chegar. E se eu não me engano tava com Snake Eye também, então ele usou essa decklist aqui tentando quebrar boards e ele foi bem no torneio, dada as circunstâncias, né. E aí, antes de mais nada, eu só quero comentar um pouquinho com vocês sobre o que o deck de Musquete faz. Pra poder tirar essas cartas banidas, eu vou trocar um pouco aqui a decklist, né. Eu tenho um vídeo todo contextualizando do que se trata o deck de Musquete, vou deixar nesse link aqui em cima pra você poder acompanhar caso você queira, mas vou contextualizar de maneira muito rápida, tá? Basicamente os Musketeer aqui são monstros que eles são no main deck Light Fiend, via de regra, então todos são Light Fiend, e aí eles têm uma propriedade compartilhada de efeitos, então todos os monstros de main deck, eles vão permitir, na verdade todos os Musketeers, eles vão permitir que você ative as tuas spell e traps rápidas da tua mão. Então, você tem aqui spells e traps, essa spell é quick, isso aqui são traps, o que naturalmente faz com que elas sejam quicks, e se você tem Musketeer no campo, você não precisa setar ela para ativar, você pode ativar ela da mão. Além disso, os monstros de main deck, aí sim, eles têm uma propriedade que se uma spell ou trap é ativada na mesma coluna em que eles estão, que os monstros estão, eles trigam o efeito para fazer alguma ação. O Caspar, ele adiciona uma spell ou trap Musquete, e passar com Caspar no campo é legal, porque se você ativa uma spell no teu turno, o Caspar pega uma defesa, e se você ativa essa defesa no turno do oponente na coluna do Caspar, ele pega outra defesa e você pode ativar de novo. Então, ele farma um número legal de defesas via spell e trap, e as spell e trap que nós temos são interessantes. Além disso, você tem o Starfire, né, que invoca um do deck, você tem o Dock, que recicla um do cemitério, e se você for pesquisar mais, você vai ver que tem outros Musquete, o Calamity, que você usa uma mini engine, chegou a ser usado, né, uma mini engine deck de Light Fiend, só com o Starfire que invoca do deck, e o Calamity que invoca do cemitério, chegou a ser usado só esse loopzinho aí, sem o Caspar, porque usar o Caspar significa usar as Spell Traps, e aí às vezes você não quer usar. Você tem também aqui o Kid, né, que descarta duas, compra uma. Nós temos também aqui o Wild, que escolhe 3 Musquetes no cemitério embaralhado no deck e compra uma carta, ou seja, ele é bem ruim. E aí, esses são os únicos que nós temos. Nós temos outro além desse, não tem não? Deixa eu ver aqui, ó.
Musquete, apenas assim. Beleza. E aí tem algumas outras cartas Spell Traps, ó, tem esse cara aqui, que inclusive a arte dele é a arte do novo Link, né? Esse maluco aqui eu já falei dele, né? Inclusive eu nunca li o efeito desse cara. Você pode tributar Tribute essa carta por tributar o Magic Musquete Monstro. Durante qualquer turno você pode ativar a Musquete Spell Trap da mão. E uma vez por turno, durante a defesa do oponente, você pode comprar cartas igual ao número de Musquete. Esse bicho é horroroso, né? Enfim, então basicamente esse é o objetivo do deck, essas são as cartas. Nós temos o Max, que é o Link que foi lançado no Link Brain Spec, que é extremamente quebrado. Ele é feito com um nível 8 ou menor Musquete, ele é um Link 1, ele também é Light Fiend. E aí se ele é invocado, olha só o absurdo que essa carta é. Se ele é invocado, se ele é Link invocado, né? Você vai poder escolher um dos dois efeitos, pela quantidade de cartas que o oponente tem. Se o oponente tem monstros, você vai adicionar Spell e Traps pela quantidade de monstros que o oponente tem no campo dele. Se o oponente tem Spell e Traps setadas, você vai invocar monstros Musquete do deck pela quantidade de Spell e Traps setadas que o oponente tem. Então, se você faz o Max no segundo, se o cara for um deck de back row e ele tiver... não é setados não, né? É Spell e Traps mesmo. Se ele tiver X Spell e Traps lá no campo, você pode invocar X monstros do deck. Se ele tiver monstros, você pode adicionar X Spell Traps do deck pra mão. Então é um efeito muito forte, tá? Muito, muito forte mesmo. Aí as Spell Traps, essa aqui ela zera o ataque do bicho, nega o efeito. Essa aqui, ela escolhe um face up, card no campo e destrói. Essa aqui, bane 3 cartas do cemitério, então são cartas de utilidade interessante, né? E por fim, nós temos a Counter, né, que nega Spell Traps se você controla o Musquete. Então esse é o deck de Musquete, basicamente não tem muito além disso. Se você não percebeu, o Max, apesar de ser uma carta absurdamente forte, jogar com isso aqui do segundo é muito boa, inclusive, por isso que o Jin Kabui usou nessa decklist essa carta, a Link into the Brains, porque o efeito dela é que você faz Special Summon de um monstro da tua mão, nega os efeitos do monstro, tudo bem, os Musquetes não precisam ter efeito no campo, e imediatamente depois que esse efeito resolve, você linka pra fazer um Link Summon. Aí você vai invocar o Musquete da mão e fazer o Max. Beleza, só que além disso, o efeito da Link into the Brains é que o Link Summon não pode ser negado e o oponente não pode ativar cartas ou efeitos quando o monstro é Link invocado dessa forma. O que significa que o Max entra ativando efeito e não tem nada que o oponente possa fazer. Então se eu tenho o Link into the Brains e um Musquete, eu ativo ela, invoco o Musquete, linko, faço o Max e o cara não pode fazer nada. E aí eu escolho qual dos efeitos que eu quero usar. No formato Snake Eye, sempre tinha cartas face up como sendo Spell e Traps, então eu poderia invocar múltiplos monstros do deck, aí eu posso invocar do nada 3 monstros do deck, por isso que inclusive é usado nessa decklist essa terceira cópia de um Musquete extra aqui, que é só pra ser um monstro diferente desses dois, pra caso o Max possa invocar, ele invoque 3 do deck. E aí você vai ter Max, outros 3 Musquete, 4 monstros, é um volume grande pra você conseguir jogar, certo? Então esse é o bagulho do deck. Porém, se você não percebeu, ele é horrível indo primeiro, porque as cartas de Musquete não fazem nada. Nada. Essa é a deficiência cabal do deck. Se você não percebeu, para tentar agilizar e acelerar as coisinhas que o deck consegue fazer, pelo menos se você olha pro deck fechado como um todo, os Musquete precisam que tenha Spell Traps ativada na coluna deles. Então você precisa ficar usando algumas Spell Traps genericona para isso dar certo. O Foolish Goods tá aqui meio que para isso, né? O Track te ajuda pra cacete, mas o Prosperity te ajuda nisso também. Eu já vi decklist lá, old school, em que você usava Turntables, porque se eu dou normal summon de um bicho, eu tenho que ter, pra eu entregar o efeito dele, jogando com um deck mais puro, digamos assim, eu preciso ativar uma spell na coluna dele, mas não tem spell Musquete que possa ser usada, porque as cartas Musquete são todas reativas. Então o oponente precisa fazer algo pra eu poder fazer alguma coisa. O oponente tem que ter cartas no campo pra melhor carta do meu deck ser útil. Senão, se eu estiver indo primeiro, ela é inútil. Não adianta eu baixar normal summon do Caspar, porque ele não tem efeito no campo sem spell pra trás e não tem spell Musquete pra ativar. Não adianta eu linkar o Caspar pra fazer o Max T0, se o oponente não tem cartas no campo, ele não vai fazer nada. Então percebe que o deck ele funciona e com o Fiend Smith aqui você joga legal, mas você percebe que a gimmickzinha do deck ela é toda errada quando você olha pro Yu-Gi-Oh! Mais contemporâneo e você vê que tem um monte de problema que precisa de correção. Olhando aqui, nós precisamos de 2 problemas para serem corrigidos. O primeiro deles, cara, eu preciso conseguir trigar os meus Musquetes indo T0, bicho, sem ficar precisando tanto assim de umas spells nada a ver, porque isso incha demais a minha decklist. Então, os monstros não têm efeito no campo, eles precisam de uma ação de uma carta secundária, que é uma spell. Por que o meu deck não tem uma spell que eu possa fazer alguma coisa, que eu possa ativar pra fazer alguma coisa? Então isso já é uma deficiência que, se fosse lançar suporte pro deck, precisaria ser levado em consideração. É claro, é um buraco claro que o deck tem. E o segundo buraco é que
É bom que você tenha um deck que tenha ferramentas que consiga jogar aí primeiro. Quer dizer, é bom que você tenha um deck que tenha ferramentas que possam ser usadas pra jogar segundo, pra tentar quebrar o oponente, a engine conseguindo fazer isso, e o Mosquete consegue fazer isso muito bem, principalmente com o Max, principalmente com a Link to the Brains, né? Mas é quase que inaceitável que você não consiga fazer nada do primeiro. É o que o Sky Striker fazia. A Zero corrigiu um pouco disso no Sky, mas o Sky é fraco demais pra, há pouco tempo atrás, você querer ir primeiro. Não faz sentido você querer ir primeiro com o Sky, porque as cartas ela tem maior proveito se eu vou segundo. O Mosquete é um pouco parecido. Então, se tivesse uma forma da gente conseguir fazer o Max ser uma carta melhor indo T0, por exemplo, porque indo segundo ele é incrível, no T0 ele é horrível. Se fosse bom indo primeiro, seria interessante. E aí que a Konami abriu o zoião e lançaram um novo suporte, que é esse cara aqui, ó. Então agora sim a gente chega no suporte, que é o Magical Mosquete Mastermind Caspar. Então é o mesmo Caspar que a gente ativa na coluna e busca uma Spell Trap, né? Então tá aqui, essa é a carta nova. E se você para pra ver o efeito do nosso amigo, é o seguinte, ó. Ele é um Link 2, com seta uma pra cima e uma pra baixo, 2000 de ataque, um bom ataque pro Link 2, tá? Inclusive bom demais. E aí ele é Light Fiend, como era de se esperar. E como ele é feito? Bom, 2 monstros incluindo um Light Fiend. 2 monstros incluindo um Light Fiend. Só que eu já começo a ficar com um pouco de pulga atrás da orelha, mesmo sem ler o efeito do bicho, porque é um pouco genérico. Então, chato, tá? Chato. Mas aí dá pra fazer muito e fazer ele. Beleza. Daria, teoricamente, pra conectar os mosquetes, depende do efeito dele. Então, se ele é um bicho de Link 2 genericão e que dá pra fazer por dentro de Moon, por exemplo, se ele conectar os mosquetes, será que vale a pena? Eu acho que não, tá? Mas já é uma preocupação. Mas enfim, e qual que é o efeito dele? Se ele é Link invocado, olha só, você pode pegar 2 Magical Mosquete Cards do deck, 2 Magical Mosquete Cards pra sua mão, e aí que inclua um monstro, né? Então você vai pegar 2 cartas mosquete da tua mão e o deck, perdão. Então é da tua mão e o deck. Então você vai pegar 2 cartas mosquete da tua mão e o deck. E aí, um deles tem que ser um monstro. Você vai fazer o summon de um desses monstros e setar a carta no campo do oponente, beleza? Então você vai invocar um monstro no teu campo e vai setar outra carta no lado do oponente. Se você quiser, você pode pegar 2 monstros. Um desses monstros é invocado no teu campo e o outro monstro é invocado no campo do oponente, beleza? Setado. Ou então você pode pegar um monstro e uma Spell Trap. Você invoca o monstro no teu campo e seta a Spell Trap no campo do oponente, beleza? Pode parecer um efeito muito esquisito, mas vocês já vão entender. E aí, esse é o efeito dele. Pronto, só isso. Além disso, só isso, né? Além disso, ele diz que durante qualquer turno você pode ativar a Mosquete Spell Traps da tua mão e é nóis, beleza? Então, esse é o efeito do Mosquete. Onde que isso é quebrado? Cara, não sei se você percebeu, mas isso já é um adianto pra gente ter uma coisa que nós não temos, que é um Max funcional no T0. O efeito do Max é que nós possamos, quando ele é Link invocado, né, o Mosquete Max aqui, ó, quando ele é Link invocado, eu vou poder adicionar a Mosquete Spell Trap com o nome diferente da minha mão pelo número de monstros que o oponente controla. Ou então fazer summon de Mosquete com nome diferente do deck pelo número de Spell Traps que o oponente controla. Porém, no T0, o oponente não tem cartas. É aí que entra esse desgraçado, que faz 2 coisas ao mesmo tempo em que ele coloca um corpo extra no teu campo. Então, se eu tenho 2 monstros sobrando, que não necessariamente se conectam, vai virar um Little Knight no máximo, beleza, mas eu tenho um Light Fiend, ou seja, eu tenho um Mosquete ou um Fiendsmith incluso, sim, posso usar um Fiendsmith qualquer, eu uso esses 2 monstros pra transformar nesse cara. Ele dá efeito e ele faz 2 coisas, ele invoca o Mosquete pro meu campo e dá uma carta pro oponente. Essa carta que ele dá pro meu oponente depende do que eu quero. Se eu quero invocar outro monstro pro meu campo, eu vou dar uma Spell Trap pra ele. Se eu quero buscar uma Spell Trap, eu vou dar um monstro pra ele. E o Mosquete que eu trouxe pelo efeito desse cara vai virar o Max T0. E o Max T0 vai entrar fazendo uma ação. Tá? Então você acaba ganhando um volume grande de cartas com esse bicho, porque o Max passa a ser uma carta muito mais interessante, beleza? Eu vou mostrar um exemplo bem bobo e idiota aqui pra vocês. Eu vou trocar aqui pro DB, se o DB me permitir. Eu não planejei nenhum combo em específico, tá? Mas eu só quero mostrar a vantagem que você consegue ter com esse bicho aqui. Então, eu vou pegar, ó, aqui a gente tem já um combo ótimo, né, que é ter um Mosquete e uma carta que triga o Mosquete. Mas eu acho que eu nem vou usar, tá? Vamos tentar só fazer o seguinte, ó. Normal Summon, eu linko fora, você pode fazer o Max
primeiro e depois fazer o Requiem pra ter um volume de monstro maior no cemitério, ou então você faz o Requiem direto. E é isso aí que a gente joga de mosquete, ó. Você faz o Fiendsmith. Você faz aqui, então, o Requiem tributa, invoca a Misa, joga o Engraver. Esse meu Engraver pode dar efeito aqui, ó, em baralho Light Fiend. Se eu tiver jogado o Max, pra poder ganhar um corpo extra, ó. Eu joguei o Max antes, né? Então fiz Normal Summon Starfire, linka no Max, linka no Requiem. Se eu fizer isso, o meu Engraver vai poder embaralhar esse Max e eu tenho o Max no meu extra, o que é tranquilo de se ter, né? Então eu tenho 2 bichinhos aqui no meu campo, né? E aí, cara, N coisas podem ser feitas aqui nesse deck, né? Mas, se for o caso, é claro que isso, o que eu vou fazer não é a jogada do deck, tá? Não é a jogada do deck. Mas você pode fazer, por exemplo, você pode juntar os dois aqui pra conseguir fazer um Sequence. Esse Sequence aqui, ele pode dar efeito em embaralhar Light Fiend aqui do cemitério, aí depende do que a gente vai ter no cemitério. Eu posso deixar o Engraver pra lá na frente virar Agnus Dei e invocar pra fazer um Caesar, porque quem eu quero fazer é o Aero Eater, tá? Eu quero fazer esse Aero Eater aqui, ó. Esse Aero Eater, ele entra e ele dá efeito jogando a Diabólica, por exemplo, usando o esboço da decklist que o Jin Kabui montou, né? E a gente vai ter que voltar alguém pro deck, que pode ser a Starfire, claro, e aí vai ter que escolher um deles aqui que eu vou jogar fora, né? Pode ser a própria Misa, ou então o Requiem ali, acho que não vai fazer tanta diferença não, né? Mas eu tenho que ter o Engraver, porque se eu jogo a Diabólica, ó, o Engraver vai poder voltar pra minha mão, porque se ela é enviada do deck pro cemitério, né, por efeito, eu posso pegar um monstro, um Fiend do cemitério pra minha mão. Beleza, eu tenho uma parada aqui. Eu teria que fazer o Necrokeep antes, tá? Teria que fazer o Necrokeep antes com o Fiendsmith. Então finge que o Necrokeep tá no cemitério. E aí eu tenho agora cartas que vão permitir eu continuar jogando, fazendo jogada genérica de Light Fiend e tal, beleza. Mas eu posso juntar os dois aqui, ó. E enquanto eu tenho esse setup pra trás de Fiendsmith, eu posso juntar os dois pra poder fazer o novo Link, que é esse cara aqui, ó. E se eu faço ele, o que eu vou ter? Eu tinha 2 monstros no campo, né? Eu posso dar o efeito dele aqui. Toma, esse efeito dele vai permitir pegar 2 cartas do deck, depende do que eu quero. Eu quero Spell Trap ou eu quero monstro? Eu vou fingir que eu quero monstro, e se eu quero monstro eu vou dar Spell Trap pro oponente. Então eu vou pegar uma Spell Trap, é claro que você vai pegar a Spell Trap que você não usa, ou a que você menos usa, e eu vou pegar um bicho que eu quero pra mim. Então o bicho eu vou invocar pro meu campo, e a Spell Trap eu vou dar pro oponente. Eu não consigo jogar lá pra trás aqui no DB, tá? Então ela vai ficar ali. Então o oponente tem uma Spell Trap setada, beleza? Com isso, eu já posso transformar esse Link em Max. Eu posso transformar esse Link aqui em Max. E se eu fizer isso, ó, o Max entra e invoca alguém do deck. Eu ganhei um corpo extra. Porém, como eu fiz essa jogada de Fiendsmith pra pegar o Engraver pra minha mão, ignorando que eu tenho esse Foolish Goods, eu posso dar o Engraver da minha mão pra poder pegar um Tract ou um Sanct, né? Porque eu só tenho Light Fiend aqui no campo. E se eu tiver isso aqui, ó, eu posso ativar esse Tract aqui na coluna do Starfire. E aí eu pego o Lurry e descarto o Lurry, ou pego um Mosquete, vai depender do que eu quero fazer, né? Então eu posso pegar aqui, ó, o Lurry e descartar o próprio Lurry. E aí, com isso, o Lurry é mandatório, ele é Chainlink 1, né? Mas eu tenho o efeito do Starfire como Chainlink 2. Eu consegui trigar o Starfire, porque o Engraver pega uma spell. E aí eu ativo na coluna do Starfire, e o Starfire pode invocar, por exemplo, o Max do deck, né? Com isso, o Lurry resolve e volta. E agora sim eu transformo, por exemplo, a Starfire no Max. E agora sim eu vou fazer o Max olhar pro campo do oponente, ver que tem uma Spell Trap lá e eu posso trazer do meu deck um monstro. Aí você pode trazer um mosquete diferente aí. Tudo isso no T0, né? Então, naquela circunstância em que eu tinha 2 bichos no campo, eu consegui transformar numa putaria do caralho. O que eu quero te mostrar não é nem necessariamente onde eu chego, mas é possibilidades que esse bicho dá. Então, além disso, ó, se você quisesse não invocar esse monstro aqui do deck, ó, esse monstro aqui, porque esse monstro ele veio com a Starfire quando eu triguei ela, né? Esse Caspar aqui, ó, ele veio com a Starfire quando eu triguei ela. É claro que se eu tiver uma spell, vai ser bom eu ter o Caspar e manter ele no campo, porque eu jogo com esses caras aqui do lado, lembrando, eles são Fiend, então dá pra você fazer, por exemplo, ainda, né, a jogada de Unchained e tal, dá pra fazer links genéricos porque eu não tô locado, enfim, como eu fiz a Necrokeep aqui, ó, o Aero Eater pode voltar do cemitério banindo a Necrokeep e a Diabólica, é claro, caso você use a Diabólica, eu posso linkar 2 aqui pra poder fazer um Agnus Dei, por exemplo, ó,
Vou até deixar o Max aqui, pra poder fazer um Agnus Dei, né, porque o Agnus Dei ele pede 2 monstros, incluindo um Light Fiend, então beleza. Se eu fizer esse Agnus Dei eu posso dar efeito, movo ele pra trás, e aí eu trago o Engraver aqui do meu cemitério, junto com o Aero Eater, isso aqui já vira um Caesar da vida, por exemplo, ó. E sim, o céu é o limite, né, eu não tô aqui pra te mostrar o teto da jogada do deck e tal, mas é só pra te dar um exemplo. É só pra te dar um exemplo das possibilidades que o deck te dá. Do jeito que tá aqui, se eu tiver uma spell na mão, beleza, ó, porque eu dou uma spell aqui enquanto eu tô jogando. Eu dou uma spell aqui enquanto eu tô jogando, ó. Pra trigar o Caspar, eu jogo qualquer coisa. Nesse caso, no deck, eu vou jogar o Black Gold, né? Enfim, mas aí o Caspar vai trigar e eu posso pegar uma spell. Uma spell que eu possa usar fácil, né? Que eu possa usar simples, que eu possa dar no starter dele. Então eu vou pegar aqui, ó, a Cross Domination. Porque aí quando for pro turno dele, depois que eu fizer a minha endboard aqui, eu vou dar o Cross Domination na coluna do Caspar, negar um monstro dele, o primeiro bicho que ele baixar. O Caspar já vai trigar também, ficar de boa, e vai pegar uma outra defesa. Aí eu posso pegar, por exemplo, a Desperado, que mata uma carta. E aí eu ativo também a Desperado. Se eu fizer isso, ó, o Caspar farmou duas Spell e Traps de defesa pra mim. Não é necessariamente separar interações, porque como eu busquei as cartas e não setei, não tá separado. E se o cara nega o Caspar ou nega os mosquetes, eu não consigo ativar as cartas da minha mão, mas vocês entenderam, né? E essa segunda aqui, ó, eu vou ativar, na verdade, não na coluna do Caspar, nesse exemplo, eu vou ativar na coluna do Doc. Porque se eu fizer isso, o Doc vai reciclar um desses recursos aqui pra mim. É claro que aí eu teria que linkar eles e ia passar só com o Caspar no campo, né? Mas vocês entenderam, eu acho, né? Então, esse aqui, cara, é o preciosismo dessa carta. Eles mandaram muito bem, beleza? Eles mandaram muito bem nesse suporte, porque ele corrigiu ele é roubado de invocar alguém, e você faz ele genérico, invoca alguém do deck e tal, e ainda ativa da mão, normal. Mas o que não é um roubado pelo contexto do deck, do mosquete, tá? Porque agora ele permite com que uma das maiores deficiências do deck, ainda continua com deficiência, o deck não tem spell trap pra você ativar e entregar o seu próprio mosquete, é tudo muito torto e muito cagado, mas o Max, que era uma carta totalmente second, sendo que no Yu-Gi-Oh! Eu quero ganhar no dado I primeiro, e o Fiend Smith me ajuda nisso, eu sei, é um deck de primeiro mesmo, mas... E o Max é só uma utilidade que eu tenho na engine pra tentar ir segundo, que é muito positivo de ter no deck. Porém, se eu puder usar o Max pra ir primeiro também, seria incrível. E esse cara rouba, porque ele dá uma carta pro oponente, carta que o oponente não vai usar. Se você quiser Spell Trap, dá um monstro setado pra ele. Beleza, o monstro vai virar Link e tal. Mas se você não quiser, dá um back roll pra ele. Dá um back roll pra ele e você joga em volta de Evelyn, tá ligado? De Lightning Storm. Você joga em volta dessas cartas porque o cara vai ter uma carta setada que ele não pode usar. Ele não pode ativar, porque não tem mosquete no campo dele, entendeu? E aí você ainda invoca outro bicho do deck. E esse bicho que você invocou do deck vira o Max. E o Max invoca outro deck. É muito doido, cara. Porque só de fazer ele ter ele no campo, ele dá a back roll pro oponente, invoca um pra você. E se não tiver spell pra trás, quem você invocou vira o Max invoca um do deck. Então, um bicho que tava sozinho no campo vira 4. Então, é bem interessante, tá? Bem interessante esse cara, e era mais ou menos isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu ia fazer o vídeo de Banlist hoje, de mais palpite de Banlist, apesar de eu ter feito um antes, mas como tá perto agora, talvez mudou um pouco as coisas, e a opinião que eu tinha com relação àquele último vídeo. Mas acabou que eu não fiz, porque saiu essa carta e eu achei mais prudente falar dela primeiro. Se não sair a Banlist hoje, amanhã eu faço um vídeo palpitando sobre a banlist, e é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos, e até mais. Eu tenho que botar a thumb aqui no vídeo, né, pra poder terminar, e tchau, tchau.